Fala rapaziada, meu nome é Saizinho e me responde uma coisa: por que algumas pessoas conseguem seguir em frente depois de um término, enquanto outras parecem ficar presas no passado por meses ou até anos? Porque às vezes uma pessoa entra na nossa vida, vai embora e mesmo assim continua ocupando espaço na nossa mente. Pode parecer estranho, mas um dos personagens que mais me fez refletir sobre isso foi o Mordecai de Apenas um Show, porque por trás das piadas, dos episódios malucos e das aventuras absurdas, existe uma história muito humana, uma história sobre amor, sobre rejeição, sobre arrependimento e principalmente sobre a dificuldade de deixar alguém partir. Durante boa parte da série, Mordecai está apaixonado pela Margaret, e acho que muita gente já passou por algo parecido. Você gosta de alguém, pensa nessa pessoa todos os dias, imagina cenários, imagina conversas, imagina um futuro, mas enquanto você imagina tudo isso, a vida continua seguindo em frente. E nem sempre ela segue na direção que você gostaria. Existe uma cena que sempre me marcou, quando Margaret conta que vai embora para estudar em outra cidade. Mordecai ele finalmente reúne coragem para tentar transformar tudo aquilo em algo real, mas recebe uma resposta que não esperava. E naquele momento ele percebe algo que muita gente demora para entender. Você pode amar alguém, mas isso não significa que essa pessoa vai ficar. E essa talvez seja uma das verdades mais dolorosas da vida. Porque nós crescemos ouvindo histórias onde o amor sempre vence, onde duas pessoas se encontram e vivem felizes para sempre, mas a realidade é diferente. Às vezes duas pessoas se gostam e mesmo assim não ficam juntas. Às vezes o momento não é certo, às vezes os objetivos são diferentes, às vezes a vida simplesmente leva cada um para um caminho diferente. E não existe um vilão, não existe alguém errado, apenas existe uma realidade. Depois disso, vemos Mordecai entrar em uma fase muito complicada. Ele perde a motivação, perde a energia, perde a vontade de fazer as coisas, fica preso dentro dos próprios pensamentos e, sinceramente, quem nunca? Quem nunca passou dias pensando em alguém, relembrando conversas, tentando entender onde tudo deu errado, tentando imaginar o que poderia ter sido diferente? O problema é que existe uma armadilha nisso. Quando sofremos por alguém, muitas vezes não sentimos falta apenas da pessoa, sentimos falta da versão do futuro que criamos na nossa cabeça. Sentimos falta dos planos, das expectativas, das possibilidades e às vezes estamos sofrendo mais pela história que imaginamos do que pela história que realmente aconteceu. E foi aí que eu percebi uma das maiores lições da história de Mordecai. Você não pode construir sua felicidade em torno de uma única pessoa, porque quando essa pessoa vai embora, parece que sua felicidade vai junto, e ninguém deveria ter esse poder sobre a sua vida. Mas a história não termina aí, porque depois de Margaret surge CJ, e por um momento parece que finalmente tudo está dando certo. Parece que Mordecai encontrou alguém que realmente gosta dele, alguém que quer estar ao lado dele. Alguém com quem ele pode construir algo novo, mas existe um problema. Ele nunca resolveu completamente o passado, e o passado tem uma mania muito ruim. Ele sempre volta quando fingimos que ele não existe. Muita gente acredita que superar alguém significa encontrar outra pessoa, mas isso nem sempre funciona. Porque você pode mudar de relacionamento, mas ainda carrega as mesmas feridas. Você pode segurar uma mão nova enquanto continua olhando para trás. E foi exatamente isso que aconteceu com Mordecai. Em vários momentos ele demonstrou que ainda estava preso ao que sentia pela Margaret. E quanto mais ele tentava ignorar isso, pior as coisas ficavam. Até chegar o desastre completo, o casamento do musculoso. Um dos momentos mais constrangedores de toda a série. Porque ali não vemos apenas um personagem cometendo um erro. Vemos alguém completamente perdido emocionalmente, alguém que não sabe o que quer, alguém dividido entre o passado e o presente. E quando uma pessoa não sabe o que quer, geralmente acaba machucando os outros e a si mesma. Depois disso tudo desmorona. CJ sofre, Mordecai sofre e mais uma vez ele se vê sozinho. Mas existe uma diferença enorme entre esse momento e os anteriores, porque agora ele é obrigado a encarar a verdade.
Ele não podia continuar vivendo preso entre duas histórias. Não podia continuar esperando que tudo se resolvesse sozinho. Não podia continuar correndo dos próprios sentimentos. E talvez essa seja a maior lição de todas. Superar alguém não significa esquecer. Não significa apagar memórias. Não significa fingir que aquela pessoa nunca existiu. Significa aceitar. Aceitar que aconteceu. Aceitar que foi importante. Aceitar que acabou e seguir caminhando mesmo assim. Porque a vida não para quando um relacionamento termina. Nós é que paramos. Nós é que escolhemos ficar olhando para a porta que já se fechou enquanto várias outras continuam abertas. Talvez você esteja assistindo esse vídeo porque alguém foi embora da sua vida. Talvez você ainda pense nessa pessoa, talvez você ainda se pergunte se poderia ter feito algo diferente, mas deixa eu te falar uma coisa. Fica preso ao passado não muda o passado, só rouba o presente. E quanto mais tempo você passa vivendo nas lembranças, menos tempo você passa construindo uma nova história. No final da série, Mordecai amadurece. Ele para de correr atrás do passado, para de viver em função de relacionamento e começa a crescer como pessoa. E isso me faz perceber algo. Talvez o amor não apareça quando estamos desesperados procurando por ele. Talvez ele apareça quando finalmente aprendemos a viver sem depender dele. Porque antes de amar alguém, você precisa aprender a não se abandonar. Precisa aprender a construir sua própria vida, seus próprios sonhos, sua própria felicidade. E talvez essa seja a verdadeira mensagem da história de Mordecai. Algumas pessoas entram nas nossas vidas para ficar, outras entram para nos ensinar. Mas todas elas deixam alguma coisa para trás. Uma memória, uma lição, uma cicatriz ou um aprendizado. A questão não é quem ficou, a questão é quem você se tornou depois que elas partiram. E talvez seja exatamente aí que você começa o verdadeiro amadurecimento. Tamo junto.